Olá, a ND de hoje fala sobre política e a gente recebe o deputado estadual eleito pelo PP, professor Kenny Mendes. Boa noite, Kenny, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Um prazer enorme estar aqui. Falar sobre a sua eleição recente agora, né? A sua votação ela foi bastante expressiva, né, professor? Você esperava esses números já ou não? Olha, eu não digo que eu esperava os números, né? A gente estava bastante otimista devido pesquisas anteriores e a própria repercussão, né? Nas ruas, né? Com a própria população. Então, o otimismo era grande, mas ficamos bastante surpresos com essa votação expressiva aqui na Baixada e na realidade, por todo o estado, né? Nós acabamos tendo votos em quase 300 cidades de todo o estado. Agora, Kenny, tem gente que diz que você poderia até ter se lançado a deputado federal, Sim. ao invés de deputado estadual. Por que optou pela Assembleia Legislativa? Eu recebi inúmeros convites depois da eleição de 2016, quando a gente teve aquela votação recorde para vereador. Foram vários partidos que me procuraram para que eu saísse candidato a deputado federal. E eu recusei por um único motivo. Eu sou professor há 22 anos, eu continuo lecionando, né? Tenho aula hoje mais tarde e eu não queria largar a minha profissão. Se eu viesse a ser deputado federal, eu teria que estar basicamente a semana inteira em Brasília e isso inviabilizaria a minha profissão, as minhas aulas. Então eu recusei por causa disso. Já na Lesp, não. Basta você subir e descer a serra, eu posso continuar. Eu não vejo a política como uma profissão, né? Essa é a diferença. Então eu posso continuar legislando na Lesp e descendo à noite para dar aula e no final de semana. Você enxerga a política como? Eu enxergo a política como uma missão, uma forma de poder fazer o bem, de retribuir, né, todo o carinho que a gente recebe da população e melhorar, né, não só a sua própria região, a sua própria cidade, o seu entorno, como também a vida de outras pessoas. Eu acho que não tem nada mais recompensador do que isso. Agora, essa é uma ideia, às vezes, um pouco até romântica em relação à política, né? E a gente vive hoje uma realidade um pouco diferente, principalmente quando a gente fala hoje do cenário político, dessa eleição que a gente acabou de passar. É possível voltar a ter essa realidade dentro da política, não só algo utópico? Eu acho que sim, eu tenho conseguido fazer isso através dos meus seguidores, as minhas redes sociais, os meus eleitores no dia a dia. É bacana você sair na rua e você ver eleitores do Bolsonaro, do Haddad, do Ciro, do Boulos, interagindo conosco, né, elogiando os projetos, as ideias. E é esse tipo de política. Eu acho que a política está muito polarizada, né, e isso não acaba sendo benéfico para ninguém. Quando você polariza a política desta forma, né, de apenas um lado está certo e o outro lado é inimigo. A sociedade ela é composta por todos, né? Por todas as bandeiras, todas as direções, vamos dizer assim, né? E eu acho que a política pode ser feita de uma outra maneira, né? A gente não vê tanto essa polarização mundo afora, né? Tirando algumas exceções. E é um sonho, pode ser utópico, mas eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas a sensação... o prazer de poder plantar essa semente e poder colocar isso na cabeça de alguns é uma sensação muito boa. Sua principal bandeira agora na Lesp, qual seria? Olha, eu não posso dizer que é uma só. É claro que a educação, né, são 22 anos dentro de uma sala de aula e convivendo com profissionais da área. Então, óbvio que essa será a minha principal bandeira. Mas eu também quero trabalhar muito em outras duas, que é segurança e saúde pública, né? Às vezes as pessoas até me perguntam, professor, como é que a gente vai resolver o problema das filas intermináveis na UPA, por exemplo? Eu falei, simples, a gente precisa resolver problemas de saúde, por exemplo, de São Vicente, do Guarujá, que a gente acaba recebendo muita demanda de outras cidades que não possuem um sistema de saúde adequado e isso acaba sobrecarregando cidades como Praia Grande, Santos, onde tem uma estrutura de saúde um pouquinho melhor. Então a gente precisa pensar de forma metropolitana, né? E segurança pública, né? O ladrão, o bandido, infelizmente, ele não tem fronteira, né? Ele não paga IPTU e só assalta na sua cidade. Ele está aí por toda a região e isso é um problema crônico nacional. Uma coisa que eu sempre cito e já conversei isso com o futuro governador, com o João, que não é possível que a Baixada Santista, tendo 1,5 milhão de habitantes, tenha 10 vezes menos forças policiais, englobando a civil,
a científica e a militar, do que uma cidade como Campinas, que tem aproximadamente 1.300.000 habitantes. Quer dizer, como é que uma cidade tem mais força policial, 10 vezes mais forças policiais nas ruas do que a Baixada Santista inteira. E você vai brigar por isso? Sim, até porque são os deputados estaduais que votam o orçamento. Então a gente precisa de representatividade na hora de votar o orçamento e ver a estrutura da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, você verificar. Esses números estão incorretos. Não é possível que nós tenhamos apenas esta quantidade para uma região inteira. Então, a gente precisa brigar por isso e é o trabalho que o deputado estadual tem que fazer na Alesp. A gente vai voltar um pouco mais depois nessa questão da saúde, da segurança, mas antes eu gostaria de voltar na questão política. A Baixada Santista elegeu 4 deputados. Sim. Né? O senhor vê a possibilidade de uma atuação conjunta com eles ou algo muito distinto? Por exemplo, Caio França seria oposição? Eu acho que todos têm um pouco a contribuir em questão de apresentar propostas e até como um olhar também na Baixada Santista, né? Nós temos o Tenente Coimbra, de Santos, que foi eleito pelo PSL, temos o Caio França, aqui de São Vicente, pelo PSB, e temos o pastor Paulo Correia, né, pelo Patriotas, se não me falha a memória. E todos eles conhecem bem a Baixada Santista. Eu acho que às vezes 4 vozes exigindo às vezes as mesmas coisas é muito melhor, tem uma força muito maior do que apenas uma, né? Então isso é importante. Vocês já tiveram alguma conversa? A gente sempre conversa. Eu conversei com o Tenente Coimbra logo após a eleição, com o Paulo Correia também. Não tive ainda a oportunidade de conversar com o Caio França pessoalmente, mas conversamos por telefone após a eleição. E todos nós queremos a mesma coisa, né? O progresso da nossa região metropolitana como um todo. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O Unida está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado estadual eleito pelo PP, professor Kenny Mendes. Kenny, a pergunta que muita gente quer saber, seu mandato ele vai durar os 4 anos ou a gente pode ter alguma surpresa em 2020 aqui para a Prefeitura de Santos? Não, eu quero fazer um mandato bem diferenciado, da mesma forma que eu atuei como vereador. Eu quero demonstrar esse tipo de serviço como deputado. Afinal de contas, o deputado estadual é uma figura, infelizmente, nos dias de hoje, muito distante da população, né? A gente vê o vereador atuando no dia a dia, a gente vê o deputado federal, às vezes, defendendo uma bandeira específica em Brasília, nos jornais, mas o deputado estadual não, é uma figura muito ausente no dia a dia dos cidadãos, no dia a dia da própria população. E eu quero tentar fazer algo diferente, algo como ninguém nunca viu antes no mandato da Assembleia Legislativa. Então eu não penso à frente, eu estou focado nesta missão e eu rezo também para uma outra coisa. Tem uma reforma política que os deputados com os quais eu tenho conversado, os federais, que eles estão focados nisso no ano que vem de realizar de fato, completar essa reforma política e eu rezo para que todas as eleições sejam conciliadas. Não é possível que a gente pare de 2 em 2 anos para ter eleições. Né? Eu acho que as eleições deveriam ser de vereador a presidente da República de uma vez só. De 4 em 4 anos. Exatamente, ou de 5 em 5, como eles estão pretendendo fazer, eu não sei ainda. Eu acho que isso seria o ideal. Os políticos poderiam ficar focados no seu mandato, em trabalhar de fato, né, de concretizar os seus projetos a longo prazo, porque isso também é muito ruim, até para projetos de grande porte, vamos dizer assim, né? Você não vê mais obras como ocorriam até a década de 60, 70, 80, você não vê mais aqueles projetos grandiosos, como a ponte Mar Pequeno, por exemplo, ela não sairia hoje em dia, porque nenhum governador hoje em dia, se tem pretensões a sair a presidente ou não teria essa certeza de realizar essa obra em apenas 4 anos, né? Na verdade, é o desgaste que acabou acontecendo com o João Dória, né? Exato, foi exato. Essa questão da saída na metade do mandato. Então, isso a gente não espera de você. Também o desgaste do João Dória, eu acho que ocorreu um pouco também, e ele vai ter tempo para, vamos desfazer essa imagem, porque no caso dele é um pouco diferente, porque ele era prefeito da cidade de São Paulo e ele pleiteou e venceu ser governador do estado de São Paulo. Mas
O pessoal precisa entender que a sede do governo do estado é na cidade de São Paulo. Mas né? o foco é outro, né? Sim, A gente sabe claro, que o foco é outro. mas a primeira cidade o qual ele irá cuidar é aquela cidade onde fica a sede do governo do estado, né? E com muito mais recursos para ajudar a própria cidade, e o vice dele sendo do mesmo partido e sendo ele que o alçou a este cargo, né? Então, eu acho que ele poderá fazer um bom trabalho, sim. Como é que está a sua relação com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Então, institucional, está bem, né? Eu já me coloquei à disposição, meu mandato, para o que a cidade precisar, já disse isso, pessoalmente ao prefeito, por telefone também, coloquei o meu mandato à disposição. Fico no aguardo dos secretários estaduais também. Afinal de contas, eu ainda não assumi, né? Como a gente assume apenas em março, né? Infelizmente. Outra coisa que eu acho que tem que ser modificada na nossa legislação, né? Você veja bem, o governador vai assumir dia 1º de janeiro com a Assembleia Antiga, né? Tendo 3 meses, lidar quase 3 meses com esses deputados, para depois, em março, a nova Assembleia, com 52 novos deputados, assumir de fato, né? Então é uma coisa, é uma aberração, eu acho isso, né? Até na nossa legislação, vamos dizer assim. E outra, eles estão votando um orçamento para o ano que vem, dos quais nós não estamos participando sequer, né? Vocês vão se adequar ao orçamento deles, né? Exatamente. Então são muitas coisas que precisam ser mudadas. Mas eu já coloquei, voltando ao assunto do prefeito Paulo Alexandre, não só o prefeito de Santos, como todos os prefeitos da Baixada Santista, eu coloco o meu mandato à disposição, porque eu estarei lá exatamente para isso, para representar a nossa região e algumas outras regiões do estado também. Alguns dias antes da sua eleição, houve uma decisão contrária ao senhor em relação à sua cadeira na Câmara Municipal dos Vereadores, né? Sim, foi Isso afastado. é um indício de que o senhor ainda é uma ameaça para os políticos de Santos? Olha, é triste, né? 10 dias antes da eleição, eu fui afastado do meu mandato de vereador por ter mudado de partido, né? Eu saí do meu ex-partido, PSDB, e fui para o Progressistas, visando não só uma vaga na Alesp, como também a própria situação dentro do partido, que estava bastante desgastada devido às minhas votações. Eu prezava pela minha independência nas votações, e o partido me pressionava para que eu votasse de forma contrária, em conjunto, em bloco com a bancada. Eu era contrário a isso. E 10 dias antes da eleição ocorreu aquele fato, né, que confundiu muito os eleitores. Eu acho que a nossa votação poderia ter sido até muito mais expressiva, porque até hoje eu ouço pessoas falando: olha, eu não sabia que você ainda era candidato, Sim, você não teria votado em você. muitas pessoas acharam que era questão do deputado estadual. Exatamente, né? Porque causou aquela confusão na cabeça das pessoas. O Kenny foi afastado do mandato, então ele não é mais candidato a deputado? Não, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Você não precisa ser vereador para concorrer a deputado, né? Infelizmente aquilo causou uma confusão, um desgaste, mas graças a Deus conseguimos superar isso e sermos eleitos mesmo assim, apesar de tudo. Agora, você foi um dos grandes apoiadores do atual, que vai ser o governador, né? O governador eleito, João Dória. O senhor acha que ele vai ter um olhar mais crítico para a nossa região? Não, Apesar de tudo o que aconteceu, a gente tem aqui São Vicente como berço de Márcio França. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre, declarando apoio a Márcio França. O que a gente pode esperar da nossa região agora com João Dória? A conversa eu tive umas 3 conversas com ele recentemente, e o que ele mais tem me dito você será o meu filtro, né, basicamente, né? Na Baixada Santista eu conto com você para as demandas, mas ele não tem este perfil, não o vejo dessa forma. Ele pretende, ele é um cara muito atuante, ele trabalha muito com inovação. Fiquei feliz com isso, porque é a área que eu trabalho muito também, sempre prezei meu mandato pela inovação também. Então eu tenho certeza que as demandas que eu irei passar para o governador aqui da Baixada Santista, se Deus quiser, seremos atendidos, e ele vai constar ele poderá contar com toda a minha ajuda e esse olhar clínico, vamos dizer assim, para melhorar a nossa região. Você acha que ele vai olhar para a Baixada Santista independente da rixa política que houve? Sim, até porque se nós pegarmos o Estado como um todo, né, o foco,
né, no governo do estado sempre foi a própria capital em si, por isso que eu disse que ele vai atuar muito na própria cidade de São Paulo e a própria região do litoral, que é onde todo o estado basicamente passa as suas férias, os seus feriados, né? Então, isso é uma vitrine muito grande, né? Tanto para o governador, como para as suas próprias futuras pretensões políticas, né? A sua reeleição e o sucesso do seu mandato, né? O João é uma pessoa que, da mesma forma que eu trabalho, ele gosta muito de divulgar as suas ações, né? De mostrar o que ele está fazendo, então eu acho que será uma vitrine muito grande para ele. E no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre política aqui na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado estadual eleito pelo PP, professor Kenny Mendes. Kenny, a gente falou no primeiro bloco um pouquinho rapidamente sobre alguns pontos. Sim. Que o senhor vai desenvolver. Eu gostaria de começar pela educação. Certo. Né? O senhor é professor, obviamente, tem uma atenção especial para esse quesito. O que a gente pode esperar aqui, principalmente na região da Baixada Santista, onde a gente tem escolas estaduais deficientes, algumas escolas foram fechadas, Exato. O índice do IDEB bastante baixo. O que pode ser feito para atrair esses estudantes a realmente estudarem e focarem nos estudos? Olha, são 3 coisas. Primeiramente, a valorização do profissional. Né? Eu acho que nos últimos 5, 6, 8 anos, os próprios funcionários concursados, os próprios professores da rede pública estadual foram deixados um pouco de lado, esquecidos até, planos de carreira, reconhecimento profissional, própria valorização salarial. Eu acho que essa é o primeiro ponto, né? Você precisa ter profissionais motivados, trabalhando e com estrutura. Né? As estruturas estão muito ruins das nossas escolas estaduais, com própria merenda deixando a desejar, os professores tendo que levar material de casa, na maioria das vezes. Nós temos eu digo que é um cartão postal, tanto arquitetônico, cultural, histórico, que é a nossa Escolástica Rosa, que através do Centro Paula Souza, que está literalmente caindo aos pedaços. Aquele imóvel precisa ser totalmente reformado, readequado para o tamanho daquela instituição. Essa é uma meta que eu tenho. E já nos primeiros anos, você acha? Já nos primeiros anos, sim. É uma das primeiras coisas que eu quero trabalhar na Alesp a partir de março, em cima disso. E também, eu tenho um projeto que eu quero implantar. Eu conversei muito com alguns profissionais conhecidíssimos, campeões brasileiros, inclusive de artes marciais, como Cavaca, como Raul. E eu tenho uma ideia de implantar artes marciais dentro das escolas do ensino médio. Por 3 motivos. Primeiro, a primeira coisa que você aprende nas artes marciais é a disciplina, o respeito aos seus mestres. Então, isso é fundamental nos dias de hoje, né? Professores estão apanhando em salas de aula, né? E sem o devido respeito dos alunos. Então, isso manteria, primeiramente, o respeito ao profissional. Você não pode inverter e eles baterem no professor. Não, aí ele perde o lugar no tatame, né? E vai se ver com o mestre dele, né? Com o professor de artes marciais. Segundo, também concentração, foco. Isso terá uma influência direta no aproveitamento do aluno, né? Em sala de aula, até focar nos estudos. E terceiro, isso é um reflexo até tanto na criminalidade como na saúde pública, porque quem pratica esportes, obviamente, fica distante da criminalidade e, consequentemente, tem uma vida mais saudável também, gerando economia nos cofres públicos. Então, esse é um projeto que eu quero implantar, estou focado nisso, nas escolas no ensino médio. E até atrair também para diminuir a evasão escolar, porque o sonho de muitos jovens hoje em dia, adolescentes, é ser lutador de MMA, fazer jiu-jitsu, fazer judô, fazer karatê. Então, imagina você ter uma academia de graça dentro da escola. Qual é a exigência? Vai bem na escola e frequente a escola, não largue a escola, senão ele perde o lugar no tatame. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Atrair os jovens para dentro da escola, exatamente. Esse é o grande desafio da reforma do ensino médio, enfim, né? É o que a gente realmente precisa. Agora, você tocou antes também na questão do ponto de segurança. Sim. A gente sabe que a segurança é responsabilidade do governo do estado. Exato. E a gente vive numa cidade, numa região litorânea, turística, onde a gente tem a questão da sensação de insegurança muito grande, principalmente na época de turismo, na época de temporada. No verão, na né? temporada. O que pode ser feito em relação a isso efetivamente? Como eu disse, números representativos, né? Não adianta você
também, e isso precisa funcionar como um todo. Não adianta você colocar 5.000 policiais militares a mais, se quando chegar na delegacia não tiver um escrivão, não tiver um investigador para investigar o crime, não tiver um delegado, às vezes, para lavrar um boletim de ocorrência. Então, os números da segurança pública estão totalmente desatualizados aqui na nossa Baixada Santista. As delegacias estão pedindo ajuda, pedindo guardas municipais para auxiliarem no papel do escrivão. Não tem investigadores o suficiente para investigar os próprios crimes. E a própria população também é desmotivada. Porque, para que eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência se não vai dar em nada? É o que a maioria da população pensa. E com isso aparecem aqueles números fictícios, né? Muitas vezes a Secretaria de Estado anuncia, olha, o número de assaltos caiu, o número de latrocínios caiu. Claro, ninguém vai mais no boletim, ninguém faz mais boletim de ocorrência. Então é óbvio que esses números estão ali maquiados, né? Vamos dizer assim. E não por má fé, vamos dizer assim, de usar esses números de forma errada. Não, às vezes os números são reais. Mas por quê? Porque a própria população perde a esperança. Eles não refletem a realidade, não mas são reais, refletem a realidade, né? Exatamente. Então eu acho que a representatividade de fato, proporcional à quantidade de habitantes. Porque não adianta nada você também... Às vezes as pessoas falam, na Operação Verão nós temos mais policiais circulando na hora da praia. Sim, mas nós temos aí 1 milhão a mais de habitantes aqui na Baixada Santista que descem, né, em questão da temporada. Ou seja, então, não quer dizer nada a mais. Não quer dizer nada. Então não tem policiais a mais, na verdade. Né, de fato. Fala um pouquinho, a gente está no finalzinho do programa, eu gostaria só de falar um pouco sobre a questão do Porto de Santos. Sim. O senhor acha que é possível a gente falar de regionalização do Porto? Eu acho que sim. Não cabe ao deputado estadual, vale lembrar, né? Isso é uma questão federal, né? O deputado federal, junto com os senadores e, consequentemente, presidência da República, ministérios. O que cabe ao deputado estadual o governador, obviamente, ele tem uma relação muito mais próxima com o governo federal, com o senador do estado, com os senadores, né, do estado. Então eu acho que isso vai ser importante nós cobrarmos essa posição também do governo do estado, o próprio governador, com o João, para que ele possa também. O João também é favorável a isto. Eu acho que 1/3 do nosso PIB, né, passa por aqui, por 3 cidades específicas da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Santos, Cubatão e Guarujá, né? A indústria de Cubatão e o Porto de Guarujá e o Porto de São Vicente. 1/3 da riqueza do país passa por aqui, só que muito pouco retorna, de fato, em serviços, em retorno para a própria população. Quando a gente fala dessa regionalização, é pensar, tirar um pouco da mão do União, governo federal, da sim, União, exatamente. E jogar para o Estado. Tirar o controle, eu acho que da União. A União, se você pegar 513 deputados que estão lá em cima, eu acho que nem 10%, eu acho que nem 50 deputados conhecem de fato o Porto de Santos. Né? Isso é uma realidade. Então eu acho que o governo federal fique com a tributação, com os impostos, mas deixe o controle e a própria geração de lucro para quem realmente, de fato, recebe esses problemas, né? Seja o ônus, né? Vamos dizer assim, né? E não o bônus todo para o governo federal. Tá, ok. Kenny, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí na empreitada a partir de março. Obrigado, um prazer enorme. Um grande abraço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. A gente se vê, até mais.